Então eles começaram lá em Porto Rico, né? E daí vai acontecer vários ataques estranhos, né, de animais, aí cessou, isso aconteceu em 95, 96. No final de 96, migrou para o Brasil esses ataques. E aí eles eram ataques muito esquisitos, porque os agricultores, né, eles contavam que era às vezes à noite, geralmente no curral ou na propriedade deles tinham também cachorros bravos, né, e que estavam ali justamente pela segurança, e diz que era um fenômeno que acontecia onde esse ser, ele entrava, ele matava às vezes cerca de 40, 60 animais ali, entre ovelhas, vacas. As vacas eles tiravam a orelha perfeitamente e eles pegavam, faziam tipo como um furo aqui na testa e dois no focinho e sugavam o sangue e às vezes até o órgão interno. Só que eles faziam um trabalho tão minucioso, assim, essa criatura, que diz que o sangue todo era esvaído. Na verdade, depois, segundo Carlos Machado e o biólogo, ele conseguiu perceber que, na verdade, o que ficava, né, era só o plasma, o sangue continha ainda, estava presente, mas o vermelho que contém a proteína, eles sugavam todos. Então começaram a acontecer vários ataques em várias cidades do Brasil. E depois pipocou em 97. Foram em vários, tipo o estado do Paraná, em Santa Catarina, litoral de São Paulo, interior de São Paulo. E todos aconteciam sempre, às vezes, no mesmo dia, aconteciam vários ataques. Então, na verdade, não era um chupacabras, eram vários chupacabras. Uma gangue. Uma gangue, né? E daí o que acontecia? Por que ele foi relacionado ao fenômeno UFO? Porque teve moradores dessas regiões, tanto de Porto Rico, que diz que observavam um objeto sobrevoando lá a ilha, e teve algumas testemunhas que viram quando soltaram um feixe de luz no chão, esse objeto, e diz que abriu tipo como se fosse um túnel, um cano, onde saiu uma horda de chupacabras, né? E ficavam... Meio Men in Black, né? Tipo, eles, né, como se eles descessem perfeito lá e faziam esse fenômeno que, infelizmente, né, matavam esses vários animais. Por exemplo, atacaram cachorros também. Teve vários animais onde eles sugavam, né, o sangue. E os veterinários, os biólogos, não tinham uma explicação para isso. Não tinha chupa humano? Só teve, acho que, um caso que aconteceu, que a gente não tem muita informação. Rita. Por R$26 ela faz. Então, na verdade, era mais os animais mesmo, né? Então eles ficavam assim, porque ele não fazia nenhum barulho à noite. Como que consegue matar tantos, né, e sugar? E diz que eles amontoavam, às vezes, assim, em pilhas. E era então, organizado, eles são cuzão, bicho. Véio. Chupacabra é cuzão, velho. Chupacabra é cuzão. E fala que os caras vêm em paz. Então, seria uma tipologia. Cabra, que porra é essa? Seria uma tipologia de um ser totalmente diferente, desconhecido, animalesco. Ele era peludo, tinha arestas, tipo, né, aqui na coluna cervical. Os olhos também muito vermelhos, né? Inclusive tem uma foto. O que aconteceu na época? Os caçadores, os agricultores, eles começaram a ficar muito putos com a situação, né? E do prejuízo, que eles se armaram entre eles para ir caçar esse bicho. E tem um relato de um senhor, de um caçador, que ele estava muito bravo. Na hora que ele viu o chupacabras lá, ele pegou a carabina, diz que na hora que ele foi atirar, ele olhou no olho vermelho, ele falou que é como se ele ficasse hipnotizado, ele não conseguiu atirar. E aí foi o tempo que ela conseguiu sumir. Mas diz que conseguiram capturar um desses. É um caso também que ficou totalmente, assim, não foi muito divulgado. O Carlos Alberto Machado, que é o pesquisador que conseguiu trazer esses fatos à tona, em que um desses chupacabras ele foi capturado pelos esses caçadores, eles foram levados para... Estados Unidos. Boa. Os caras, mano, Estados Unidos não tem um americano, mas é só ET naquela porra. Só ET. Aí levaram para as autoridades da cidade na época, que era aqui Campina Grande do Sul, ali no Paraná, e aí o delegado, tipo, que era responsável na cidade pequena, disse que não sabia o que fazer com aquilo, disse que eles pegaram, estavam na jaula, levaram para uma cela. Dizem relatos tanto de próprios que trabalhavam na delegacia e de um oficial de justiça lá, que diz que esse ser, que era o chupacabra, diz que na hora que eles soltaram dentro da cela, ele tinha como se fosse umas asas, que ele voava meio metro do chão,
assim, como se fosse, sabe aquelas de libélula? E aí ele não sabia o que fazer, ligou pro exército, o exército foi lá também e teria, aí não sabe, se sabe o que teria feito. O Carlos Alberto Machado, como ele estava pesquisando na época, ele conseguiu filmar a atividade do exército em cidade pequena ali, né? Porque estava acontecendo aquele grandes ataques do chupacabra. E teve um dia que foi o estupim, assim, que foi no dia que estava ocorrendo vários ataques, né, nas propriedades rurais, e o Carlos estava lá, e aí ele estava com a câmera na época em 97, ele foi convidado pela família, ó, aconteceu aqui no vizinho, você fica aqui hoje à noite, porque a gente está vendo luzes à noite aqui. E aí ele ficou um dia lá na vigília, ele conseguiu, eu vou mandar para vocês esse registro incrível, da época de 97, ele filma um objeto baixo, pairado, né? Ele começa a se deslocar, começa a ver que ele oscila muito, você escuta até a voz, ele filmou muito bem que estava no tripé. Tá maluco. E aí esse negócio ficou ali, apagou, daí ele ficou esperando o outro dia, já era, acho que esse horário era quase uma meia-noite. Quando foi 6 horas da manhã ele acordou, foi na propriedade onde o objeto estava pairado e foi tocando nas propriedades. Viu, por acaso você teve ataque aqui? Não, não tive. Aí chegou numa que era bem onde estava aquela luz e falou assim, rapaz, eu tive aqui, acabei de ver. Disse que o cara estava até emocionado Tá louco, de ver. Aí eles foram lá e viram aquilo, todos aqueles animais atacados da mesma característica dos ataques do chupacabra. Então, por isso que há uma relação com o fenômeno OVNI, UFO, né? Só que você já viu? Eu já vi, mas eu vi de longe. Eu não posso dizer mesmo que era uma nave, um OVNI mesmo, triangular também. Foi isso que, de certa forma, me chamou também para a ufologia. Né? Bom, eu poderia ficar mais 3 horas batendo com você.